Muito bem, galera. Deu para dar uma esquentadinha, né? Primeira palestra do dia. Quem acha que dá para replicar no seu negócio o que você ouviu aqui? Joia. Bacana. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava tendo um papo com alguém algumas semanas atrás, algum de vocês, não me lembro quem foi, falando sobre Mastermind, e eu parei para concluir uma coisa. No mercado digital, que é o mercado onde a gente está mais envolvido e tudo, a maioria das grandes ideias nasceram dentro de masterminds. Dos grandes métodos, dos grandes funis, as coisas que revolucionaram, nasceram primeiro em ambientes como esse, foram testadas por membros, compartilhadas em ambientes assim, e depois replicadas, e hoje estão estruturadas no mercado. É possível que essa palestra aqui, o Croco talvez nem continue replicando, ele está em outra vibe, ele estava brincando, né? De ganhar dinheiro, coisa boa, né? Bom demais isso, né? Mas talvez alguém aqui, um ou dois, peguem isso e estruture de modo a ser um funil perpétuo no seu negócio. Isso aqui vale muito dinheiro. E faço aqui uma pequena correção no Croco, quando ele falou assim, pode não ser muito, 250 mil reais, né? Alguém acha que é pouco? Alguém acha que é pouco, não gastando quase que nada, no seu tempo e energia? Pô, então não é tão pouco assim, né, cara? Eu gosto muito dessas coisas. Então, se vamos brincar, se vamos se divertir, vamos brincar ganhando dinheiro. Eu gosto dessa ideia também. Parabéns, Croco. Pô, legal, né? Bacana. Muito bem. Que a galera gosta de se divertir gastando, né? Tem uns que gostam de se divertir ganhando. Eu acho melhor, né? Mas eu quero terminar a nossa manhã fazendo aqui um painel muito especial. Eu pensei muito em fazer esse painel com vocês, tá? Ele é muito sério. Eu queria que você levasse com muita seriedade o que a gente vai falar aqui, porque o nome desse painel é Deu Merda. Vamos compartilhar as cagadas que a gente fez ao longo da nossa história. Para quem chegou depois, eu comecei o evento falando sobre confiança, que ambiente de mastermind, sobretudo o nosso elite aqui, é um ambiente de confiança. Então, num ambiente de confiança, a gente não compartilha só méritos, a gente compartilha também merdas. Vamos compartilhar um pouquinho do que deu errado na nossa vida. Só que eu quero colocar umas regras aqui na mesa. Não é para chorar as pitangas aqui. Entendeu? Gente, eu comecei a tomar uma decisão errada na minha vida. E a minha vida começou a ficar uma merda. E aí, cara, não é para isso. Não vai ser sessão de terapia, tá bom? O objetivo aqui é sessão de aprendizado. O que é que você aprendeu com a merda que você cometeu? Faz sentido? Você já compartilhou em público, assim, num grupo, umas merdas boas que você cometeu na sua vida? Sim ou não? Pô, que legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a fila, enquanto você olha de novo o que é que você escreveu, na terceira linha aí da folha, e você vai decidir se você quer compartilhar, tá bom? Se você quiser compartilhar, eu recomendo que sim. A gente vai gastar uns minutinhos fazendo isso. Pensa assim também, cara, beleza, foi ruim, deu tudo errado, mas eu aprendi o quê? Na hora que você compartilhar o que deu errado e o que você aprendeu, essa sala vai sair muito maior do que quando entrou. Beleza? Porque quando eu sei o que a Paula fez de errado, e o que ela fez para superar, e como o que ela aprendeu nesse processo, meu amigo, eu economizei talvez meses ou anos de estrada. Então esse é o propósito desse painel, nunca fizemos, vamos fazer a primeira vez. Pode ser que dê merda. Ou pode ser que seja muito bom. Vamos junto? Pois é, beleza. A maior merda que eu já cometi na minha vida, vou puxar a fila, em relação à empresa, foi escolher o sócio errado e dar poderes demais para ele. No começo da minha jornada, eu escolhi um sócio que era absolutamente talentoso no que ele fazia. Muito mais do que eu, inclusive. E eu escolhi esse sócio, galera, por isso. Cara, esse cara é muito bom. Ele me convidou para ser sócio, ele me complementa, Eugênio e Carol estão rindo, porque são os únicos daqui, fora Lia, que conhecem esse camarada. E ele é um doido completamente varrido. Mas sabe aquele doido, cara, esse doido é gênio? E você assim, cara, ou para ser tão genial no que faz, ele tem que ser doido? E disse, eu quero ele para ser meu sócio. Escolhi ele como sócio, ele me escolheu também. O problema foi que, além de ser doido, eu deleguei poderes financeiros para ele. Esse foi o maior erro. Esse cara fez a empresa crescer muito rápido e, na velocidade que a gente cresceu, a empresa quebrou miseravelmente, porque o dinheiro que entrava esvaía assim, em carro, em viagem, em coisas mal planejadas. E isso foi a maior merda, porque eu passei 3 anos pagando essa conta. Foi logo assim a minha primeira empresa que eu abri,
mas quebrei de um jeito de ter que ir morar na sogra, porque não tinha nem onde morar, assim, não dava para pagar as coisas. Eu só herdei dívidas. Foi uma grande merda. Qual foi a grande lição que eu aprendi? Na verdade, foram duas. Primeira lição, nós precisamos ser muito criteriosos ao escolher os nossos sócios. Aliás, eu passei uns anos ressabiado a respeito disso. Eu fui daqueles que dizem assim, sócio só a esposa, só a mulher. Alguém já ouviu isso ou pensa assim? Cara, sócio só o cônjuge. Eu pensei assim durante uns anos, me curei disso, não acho o melhor pensamento, não tem como você avançar na vida, no mundo dos negócios, se você não está aberto a ter um novo sócio. Mas eu entendi que a gente tem que ser muito criterioso nos sócios e a escolha dos sócios, de um novo sócio, começa nos valores. Se a gente escolhe um sócio com os valores errados, não é errados, palavra equivocada aqui, valores diferentes, as chances de dar ruim são enormes. Porque os valores da nossa vida determinam as nossas decisões. Lembrem disso. Os valores, eles são como se fosse o hardware, ou melhor dizendo, o firmware do equipamento. Os valores, eles vão influenciando as nossas decisões. Se eles forem diferentes, as decisões que cada um vai querer tomar serão muito antagônicas e isso vai gerar conflitos. Foi isso que eu aprendi lá com aquele cara. Os valores são muito diferentes, ele quer uma coisa diferente da minha. Então, entenda antes de onde você vai colocar o pé. Que valores essa pessoa vive, né? E a outra coisa que eu aprendi de lição antes de você entrar num empreendimento tão importante quanto uma sociedade, domine o jogo. Eu não dominava finanças, gestão financeira, essa parada toda e me estripulei. Então, essa foi eu cometi muitas outras merdas também, tá, galera? Mas essa foi a que mais doeu, porque a conta dela demorou 3 anos. Beleza? Bora lá. Tô com 56 agora. Minha maior merda foi pensar que o meu superpoder me garantiria sempre. Então, sempre fui número 1 em vendas em todos os projetos que eu entrei. Consegui bater número 1 em faturamento em várias empresas. Só que o que acontece? Por achar isso tão simples, eu acreditava que era super-homem nisso. Então, dinheiro nunca falta. Nunca me preocupei em planejamento. Até coloquei hoje isso como a falta do planejamento. E o que eu aprendi, cara? Eu aprendi que não é exatamente o seu superpoder, porque ele pode ser sua criptonita também, né? Isso. O que eu aprendi na lição de ter, por exemplo, esse ano, uma empresa que a gente era número 1 e em faturamento estamos em 26º no mundo. O que aconteceu? Mudou de dono e agora só vou pagar no máximo com 50% menos do que eu estou te pagando. Então, você imagina uma receita que você tem recorrente cair. Não estou aqui lamentando. Acho até legal, porque cada vez que eu perco alguma coisa, faz eu correr e ir para outros caminhos, né? Então, esse também é um negócio. Só que o que eu vim buscar agora aqui realmente é estruturar, planejar, entender como que é. Uma coisa que Deus me mostrou há poucos dias atrás, até que eu passei para a Paula aqui, me lembrou de uma coisa importante. Não é o tesão que eu tenho de vender ou fazer as coisas acontecer, que por acaso sempre foi a força. É justamente o que está lá atrás, né? Onde está o teu coração, está o teu tesouro, sacou? E aí, todo mundo aqui se lembrar, quando você está se sentindo fraco, está zoado, não está conseguindo alcançar o que você quer, volta no tempo que você planejou algo, de fato, que é o que você falou, tem que ter o planejamento aqui, mas que você colocou todo o teu coração naquilo, sabe? Com amor, com empenho, com vontade mesmo de ajudar e de transformar. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, Deus me lembrou, tipo, de manhã eu acordei e falei para a Priscila, é esse o negócio. E as coisas começaram a deslanchar tudo de novo. Mesmo com menos receita, com queda de empresa que não pagou o que tinha que pagar para a gente, enfim. Mas feliz. Feliz por quê? Porque Deus me lembrou que aonde está o meu coração, está o meu tesouro. Legal. É um pouco da bala 1 que o Croco falou aqui, né? Muito bom. Palmas aí pro Ale, galera. Boa. Muito bom. Eu acho que vai ajudar bastante o grupo isso, porque foi um baita aprendizado que custou muito caro, né? A gente ficou com um único produto, que era o best-seller, era uma imersão, 3 dias, alto ticket, tudo que todo mundo deseja, por 2 anos. E a gente só vendia uma vez. É um mercado pequeno,
Então a gente só vendia uma vez e o cara nunca mais comprava da gente. Então a gente foi 2 anos que chegou um momento que não é que o mercado acabou, mas a gente falou, cara, é quase que todo mês começa de novo a empresa, todo mês começa de novo. E o grande aprendizado disso foi que na hora que a gente decidiu, não, agora a gente precisa ter um produto continuado. E numa imersão, a gente tinha, acho que 30 pessoas, eram imersões pequenas, e a gente botou um ticket de 50 mil e vendeu para 30% da sala. Algo que a gente não imaginava. Então, a gente tem uma baita conversão na imersão de 30%, 25%, 35%, de um produto que foi muito simples de criar, que foi o Mastermind. Então, olhar para esse cenário, porque se a gente tivesse feito isso nos últimos 2 anos, a gente estaria provavelmente 5 a 10 vezes maior do que é hoje, por causa de um acréscimo, algo que já existia. Já existia o evento, no final do evento a gente dava tchau para as pessoas. Hoje a gente dá a possibilidade delas nos pagarem, a imersão ela custa de 8 a 12 mil, elas nos pagarem 5 vezes mais para continuar por 1 ano e renovar, e renovar, e renovar. Então foi um aprendizado isso aí. Muito bom. Palmas para o Natan. Aqui, André. Bom, maior erro até hoje foi uma sociedade com uma agência, sem citar nomes, aparentemente impressionante, que acabou assumindo boa parte, muito da nossa operação, e especificamente assumiu comprometendo a renda que a gente tinha. Tá? E colocou a gente numa situação complicada. O que eu aprendi com esse erro é que dificilmente qualquer pessoa vai conhecer o meu negócio em detalhes tão bem quanto eu conheço, tão bem quanto a minha expert conhece, né, que é a minha noiva, minha esposa. E o que parece simples para mim, tocar dentro da operação nossa, pode ser grego para a pessoa de fora, que simplesmente pode não conseguir. Então, aprendi a confiar mais, mesmo no que a gente criou ao longo desse tempo, da forma que a gente criou ao longo desse tempo. E, claro, sempre buscar delegar aquilo que for possível, e não delargar, né? E ter sempre ali aquele acompanhamento, confiando no que a gente construiu. Beleza. Fazer um gancho palmas para o André. Com o que o André falou com o que o Alê falou. Um aprendizado que vale muito a pena a gente ter é confiar ou depender cada vez menos de agentes decisores externos. Em todos os aspectos, sejam fornecedores, sejam clientes, empresas que têm aquele grande cliente, que está tudo ancorado nele. Se ele sair, acabou a empresa, ou então coloca a empresa em maus lençóis. Especialistas que são a joia da coroa de agências, que se ele decidir... Eu não sei quem me contou isso, eu estou muito, muito mal de memória com quem me conta as coisas, mas eu lembro das histórias. Você vê que história é uma coisa que marca mais, né? Teve alguém que me contou aqui que um especialista decidiu passar o mês na Indonésia. Quem me contou isso? Guilherme. Vou passar um mês na Indonésia, claro, necessariamente depois de um ótimo lançamento, né? Quem nunca? E aí disse, em outras palavras, te vira aí que eu vou curtir ali. Cara, é o tipo de coisa que todo mundo que trabalha com terceirização, prestação de serviço, está sujeito a viver, mas o ponto aqui não é deixar de ter esse modelo. Talvez sim, talvez não. Mas é o que fazer para depender menos. O que fazer para que, numa eventual desistência, bancarrota de um cliente, de um parceiro, de um fornecedor, a minha empresa não vá junto. Isso é uma boa reflexão. Então, um ponto comum entre o André e o Alê. Muito legal. Beleza? Vamos seguir. Everton. Show. Acho que a merda, né, o erro, vamos falar do que mais me incomoda hoje, assim, é que no início da minha empresa, até uma fase de maturidade dela, eu não fazia retirada de lucro. Deixava tudo no caixa. Tinha meu Prolabore e todo o processo financeiro muito bem estruturado e não fazia retirada de lucro. Aí, em 2022, começou a diminuir drasticamente, 21, final de 21 para 22, começou a diminuir drasticamente as vendas e cai, custo por lead lá em cima e tal. Esse dinheiro que estava todo no caixa foi indo embora, e quando eu me dei conta, já não tinha mais dinheiro praticamente, e eu comecei a me endividar no final de 22.
Hoje era para mim ter lucro na empresa. Não tenho porque eu tenho um PMT muito alto. Se eu tivesse retirado dinheiro para mim, lá no passado, eu teria sofrido esse problema na empresa antes e eu teria dinheiro na minha PSPF para poder ajudar a empresa caso eu decidisse fazer isso. Hoje eu não posso fazer isso. O aprendizado é, a empresa só existe para enriquecer o dono. Isso aí. Se você não tem esse pensamento, você não tem um negócio, você tem uma ONG, tem uma filantropia ou algo do gênero. Um emprego. Um emprego, exatamente. Acho que foi isso. Um autoemprego. Dada sim, vamos lá. Temos tempo para esse momento aqui, vamos lá. Esse é rápido. Uma das coisas que dentro dos masterminds, ou nos masterminds, ou nos grupos, em todos os lugares que eu ouvia, não aqui, é de que se você é o dono e você está muito na operação ainda, isso é errado. E por muitas vezes a gente tenta crescer a equipe, trazer novas pessoas, e nesse meio tempo tem vários erros comuns, do tipo trazer uma pessoa sênior achando que ela vai resolver a sua empresa. Ela é sênior lá, aqui ela volta a ser júnior até se tornar sênior de novo. E leva um tempo para isso. E nesse tempo, enquanto eu estava com a Você Ligado, com a agência, antes de Sendflow e tudo, eu fui fazendo isso, escalando a empresa, passei o mesmo erro de várias placas de milhões e nenhum na minha conta. Aí chegou um momento em que a empresa toda funcionava, só que eu não estava mais presente em todos os aspectos. Eu perdi, literalmente, o controle de vários pontos, num ponto de que não tinha mais retorno. E agora, no Sendflow, não. O aprendizado foi, cara, não tem nada na sua empresa que você não deveria estar olhando, pelo menos algumas vezes. E essa história de, não, mas eu vou ter que ir até o operacional, isso não é interessante... Não é verdade, porque é a sua empresa. O seu está na reta mais que o de todo mundo. Então, tudo é sua responsabilidade, mas, com o tempo, você vai desenvolvendo as suas lideranças, as suas camadas de gestão, e isso não é rápido. Eu tentei fazer rápido, deu merda, a gente acabou quase quebrando a Você Ligado, não chegou nesse ponto de dívidas, deu certo, mas no Sendflow não passamos por isso, eu estou lá presente, a Chia acompanha tudo isso, então a gente consegue ter isso. Então, acho que o principal aprendizado é de não largue, não deixe as coisas para os outros ou confie em pessoas que têm capacidade de fazer as coisas em outros lugares, antes mesmo de você ter dominado tudo aquilo. Bom demais. Palmas pro Everton e pro Luiz. Vamos lá. Cara, o que a gente está compartilhando aqui é a masterização de um bocado de tempo, né? O cara teve que passar por tudo isso, discernir, superar, aprender e está compartilhando aqui. Tô curtindo. Quem mais? Quer falar de uma boa cagada na vida? Não? Então, enquanto alguém pensa aí, aqui. Fala. Floriano. É uma situação até que eu talvez não tenha superado completamente ainda. Eu vim de uma família mais pobre, assim, e eu foquei muito em ter estabilidade, uma gestão financeira muito eficiente. E quando eu comecei a faturar bastante, eu fiz um enriquecimento do CPF, consegui uma estabilidade, uma renda que atende minhas demandas tranquilamente. Isso tirou completamente o gás e eu comecei a focar em dar um grande salto. Pensa que eu estava crescendo, vou chutar um número X, 50, 60 por mês, 1.000 assim. Aí dei um salto para 100, 200. E aí eu já comecei a pensar, cara, agora o próximo salto tem que ser 1 milhão. E aí, em vez de continuar galgando, repetindo o que estava dando certo, ou seja, eu fiz um lançamento de 200, 100 e pouco, e repetindo, pensando que no final do ano eu construiria algo grande, eu comecei a dobrar a aposta, pensando, agora tem que ser para 1 milhão. Então eu comecei a ficar pensando em uns projetos gigantes, assim, sempre elaborando e adiando o retorno para criar um valuation. E eu acho que isso foi um erro. Se eu tivesse colhido aos poucos ao caminho, que não era nem pouco, eu teria gerado mais valor do que eu gerei tentando dar o grande salto. Eu acho que isso é um ponto. Para quem gosta de traçar metas, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Para mim, os dois pensamentos têm lugar. Mas para quem traça a meta, se a meta for arrojada demais, cara, ela só vai te matar. Ela não te ajuda. Uma vez, num mastermind desse, nós sentamos com um cara que era... Everton conheceu ele. Era muito bom no mercado dele, mercado de franquias. E quando ele foi perguntado sobre qual é a tua meta, ele disse, cara, eu quero ser bilionário. Mas o cara estava muito longe ainda, né? Ele era bom, mas não estava nem perto. E aí disse, cara, mas isso é muito ou não? Mas para quê? Para ser filantropo, para não sei o que. Cara, era tão alto e isso estava tão distante que no meio do caminho, eu acompanhei, ele morreu. Ele, financeiramente, profissionalmente, ele morreu, tá? Mas ajeitar, né? A pessoa não. Naturalmente, a saúde também sofreu pra caramba.
Porque, cara, a meta ela é muito boa. Eu digo sempre uma coisa, a meta ela é boa quando ela faz te sair da cama. Tipo assim, cara, acordei, primeiro pensamento, meta. Pô, eu acho que ela tá ajustada aí. Porque você tem energia para sair da cama. Mas se ela for uma coisa que tá impossível demais no médio prazo, cara, já começa a estar desalinhado. Minha visão. Eu vou fazer uma reflexão sobre o que vocês três falaram, porque eu acho que cabe aqui, certo? Partindo do que o Everton falou, o erro que ele considerou que foi a grande merda foi, tendo o faturamento, não trouxe para a pessoa física. Por que isso é um erro? Eu concordo com o Everton. Pode ser que alguém discorde, e aqui nós estamos na mesa onde todo mundo pode pensar o que quiser, tá? Mas eu também concordo com ele, porque quando você constrói patrimônio na pessoa física e a sua empresa está indo mal, mas você está legal, você continua preservando o principal ativo para a empresa continuar indo bem, que é a sua cabeça, a sua mente. É completamente diferente você tocar um negócio que está indo mal, com uma vida pessoa física que está bem, do que você tocar um negócio que está indo mal quando a sua vida também está numa merda. É muito mais difícil. E a gente sabe que dinheiro não é tudo, nem resolve todos os problemas do mundo. Mas quando o dinheiro está ali na conta, uma boa parte dos problemas você está de boa. Sobretudo quando, por exemplo, como o Floriano, você consegue, com os seus ativos recebidos em distribuições de lucro, melhor dizendo, quando você construiu ativos pela distribuição de lucro que garante o seu pagamento das suas contas. Eu estimulo o Elite há algum tempo sobre isso. Eu considero um erro não pensar nisso por causa desse motivo, porque se você deixa tudo na empresa, que é o all-in empresarial, né, não distribui lucros, vai chegar uma hora que a empresa vai passar por dificuldades. Alguém aqui poderia relatar que nunca passou dificuldade financeira na empresa? Porque se tiver, pelo amor de Deus, vamos montar uma palestra. Porque você tem um santo graal na sua mão, entendeu? Todo mundo enfrentou, vai enfrentar. Sinto dizer se você não enfrentou, né? Cara, passa, porque ainda mais no Brasil, que tudo é muito incerto, até um passado é incerto, dizem, né? Então, no Brasil né? Tipo, eu aprendi uma história lá na escola, agora estão recontando a história do país, né? Pô, então deixa pra lá isso aí. Mas vamos lá. Então, vai passar. Só que é muito melhor você passar por esse momento se a sua PF você estiver de boa. E eu sou radical nesse ponto. Eu gosto de dizer até, a sua empresa pode até quebrar, mas você não. Porque se você não quebrar, você monta outra. Você bota outra diferente, outra melhor, ou você reestrutura aquilo que você estava fazendo. Então, que grande aprendizado, Everton. Algumas lições a gente aprende pelo caminho mais difícil, né? Pô, isso é um ponto. Eu lembro de várias, do tipo, se a empresa é bilionária, o dono é milionário. O dono nunca pode ser maior do que a empresa. Puta, eu não concordava, só que eu não conseguia me posicionar. Porque assim, puta, não faz sentido isso, cara. É isso aí. É senso comum, né? Mas, na realidade, no final do dia, isso acaba sendo manipulação da massa. Né? É igual, sei lá, SG da vida, saca? É coisa para você deixar todo mundo felizinho, é o cala a boca. Então, esse lance de que, tipo, a empresa e o negócio, ele é para ser gerador de lucro, cara, isso para mim é premissa determinante. Se não for, tira. Então, e aí, trazendo o meu deu merda, foi justamente isso. Em um dado momento, o negócio, para mim, tinha muito apego emocional. Não conseguia abrir mão dele e corrompi a PF para manter a PJ. E na hora que eu fui ver, era tarde demais. Assim, cara, então hoje já muda a conversa. E a segunda merda foi o tempo de tomada da decisão difícil. Então, tem que mandar o sócio embora. Cara, faz o exercício de, daqui 6 meses, eu espero que esse cara esteja comigo ou não? Espero que não. Então resolve agora. Porque senão só vai empurrar a decisão que já está tomada. E tende a piorar. Exato. Eu vou colocar um contraponto. Bora. Um ponto de vista diferente. Até analisando a questão do Everton. Analisando de forma fria, o meu ponto de vista seria que o problema dele não foi necessariamente deixar o dinheiro na PF, no PJ, mas sim demorar para diagnosticar o problema. Ele teria um alerta mais rápido se ele tivesse tirado o dinheiro. Mas, pô, se ele estivesse acompanhando... Não, sem criticar, tá? Espero que não... Não, tá de boa. Fazendo 100 mil por mês na pessoa física, não posso falar assim. E aí você...
olharia, tipo, o caixa caindo e você poderia sinalizar e inverter antes. Ele ia mudar o ponto do alerta apenas. E considerando a colocação do Cloco sobre a questão do CNPJ e do CPF enriquecido, tipo, esse conceito nasce do que a empresa rica, você cria valuation. Criando valuation, você cria um valor muito maior do que você sacar o dinheiro para a PF, considerando que os gastos da PF tendem a ser limitados, vamos dizer assim. Porque, tipo assim, depois de um ponto que você consegue tirar uma boa remuneração, você não vai escalar infinitamente o seu gasto. Então, você não vai gerar mais qualidade de vida em você acumular milhões. Mas se você tem um caixa robusto na sua empresa, você consegue gerar, por exemplo, um custo de dívida mais barato, porque você tem mais ancoragem, mais estabilidade da empresa. Então, você está criando valuation. Só que no nosso negócio, que é o mundo digital, nem sempre o negócio vai ter um valuation. O que faz sentido você retirar para a PF, já que você não consegue liquidar o negócio. Mas a essência de você ter uma PJ com caixa é porque isso gera mais valuation, isso gera mais eficiência operacional, aumentando a tua margem. E no futuro, quando você for sacar, você vai conseguir sacar valores maiores. Na minha visão, o ideal é a união dos dois mundos. Não é nem o meio termo, é a soma. Porque o que o Floriano falou é uma escola, que por sinal é a prevalente no mundo das startups, por exemplo. Você faz o negócio crescer, aumenta o valuation, no dia que esse negócio for vendido, você está milionário, bilionário. Então faz todo sentido. A questão é o tempo. O que eu acho melhor, a união dos dois mundos, porque você pode fazer as duas coisas ao longo do tempo. Por exemplo, você é um cara que tem independência financeira. Eu também. Para mim, para você, esse discurso agora, cara, é maravilhoso. É isso mesmo, porque eu não estou mais precisando tirar dinheiro da empresa, nem você. Então, bora colocar o gás aqui para esse valuation estourar e beleza. Mas, para chegar nessa fase com conforto e segurança, foi necessário fazer as distribuições de lucros e tal, que eu acho ser bacana. Então, não é pensar uma coisa ou outra, é as duas coisas, só que organizar ao longo do tempo. Mas é a minha visão. Adorei o contraponto, tá? Esses debates é que eu quero ter aqui. Tempo encerrado. Fala, Nata, só. Você tem 10 segundos. Tem dinheiro do outro ali também. É mais fácil também do que essa questão do dinheiro seu ali, 100%, sua vida toda ali. Muitas startups o investidor colocou lá e tu tá gastando dinheiro de investidor, né? É um papo legal para a gente ter aqui em outro momento na mesa, porque tem startups que vivem só com dinheiro de investidor. Então o cara tá administrando basicamente a grana dos outros, né? Pessoal, legal? Foi bom? Gostaram?